Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo. O Flamengo está na final da Copa Libertadores da América 2025. O Flamengo empatou por 0-0 no jogo de volta contra o Racing e assim está garantido na final da Copa Libertadores da América. Para mais essas informações do que aconteceu, depois do jogo, todos aí os comentários dos jornalistas, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e também comente aí a cidade, o estado a qual você está falando, pois é muito importante nós sabermos de onde está a nossa audiência. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Menos 11 do Léo Pereira, 6 do Varela, 5 do Pulgar, o Léo Ortiz apenas 4. Então foi o cara que ali atrás, da bola aérea, que toda hora passava, era uma bola voando atrás da outra ali. Junto com o Rossi, para mim, foram as duas fortalezas da defesa do Flamengo para sustentar o 0-0 e garantir a vaga na final. Bom lembrar aqui, já que o Eugênio citou a defesa, Birner, boa noite para você. Cara, povoando ali, ainda no segundo tempo, com jogadores da frente, mas jogadores altos e tudo, Felipe Luiz conseguiu dar um jeito e o sistema defensivo do Flamengo hoje prevaleceu, porque não foi fácil, hein? Foi um bombardeio e acho que só no primeiro tempo que tem uma defesa espetacular do Rossi, que o jogador do Racing ganha de cabeça, e no segundo tempo tem um lance que a bola acaba passando. Fora isso, impecável o sistema defensivo ali. Eu tô falando dentro da área mesmo, aquele bololô de jogadores do Flamengo ali dentro da área, não passava nada. Primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçado, Eugênio, as fãs do esporte, e esse lance nas costas do Varela, Isso. Que tinha que começar jogando, que foi a melhor opção, mas também foi quem mais sofreu no primeiro tempo, quando o Flamengo foi superior. Eu acho que o Flamengo fez um jogo muito bom. Passei a semana inteira falando, e quase todo mundo dizia, sobre a necessidade de lidar com a parte mental e não deixar o ambiente engolir o Flamengo. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo conseguiu isso com bastante tranquilidade. No segundo tempo, ia bem até o lance do Varela, do Plata, e eu vou falar sobre isso depois. Sim. Porque uma coisa é esse lance num jogo de campeonato brasileiro, de meio de tabela, seja onde for. Outra coisa é esse lance numa semifinal de Libertadores, sob pressão, jogando contra uma equipe argentina fora de casa. E quem acha que o que está no papel, apesar de ser igual em todos os locais, funciona do mesmo jeito, não entendeu ainda como é o futebol. E mais do que nós e que os torcedores, os jogadores precisam entender. O Flamengo chega merecidamente à final. O Flamengo superou bastante dificuldade contra o Estudiantes e contra o Racing para conseguir se classificar. E é candidatíssimo ao título. A gente vai falar disso depois, obviamente, que vai acontecer amanhã, principalmente se for contra a LDU. Exatamente. Aí a gente tem um favorito na final. Exatamente. Ou seja, eu imagino que os flamenguistas amanhã são todos equatorianos. Desde sempre. Desde sempre. Acho que vale destacar um pouquinho dessa questão mental também, Jean? Porque os argentinos passaram a semana inteira nas emissoras, enfim, os jornais, tudo, destacando, porque o Flamengo mentalmente, tem dificuldade quando joga contra o Argentino, foi assim contra o Estudiantes, foi assim contra o Central de Córdoba na fase de grupos, etc. Esse era o destaque. Acho que tirando a questão... Acrescentando, não foi assim contra o Inter. Exatamente. E tirando assim a questão do Plata, que realmente ali foi juvenil, embora eu também concorde que foi um exagero a expulsão, eu acho que mentalmente ele foi um time muito forte, muito focado, muito concentrado o jogo todo, conforme o jogo pediu, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, a concentração, ela é obviamente, um pressuposto que você tem quando você entra num jogo como esse. Mas para mim o grande mérito é que o Flamengo entrou para jogar futebol. E acho que essa é a questão, porque muitas vezes essa questão mental, de atitude, de posicionamento... Então, por isso ele vai com o Mura e não com o Martirena, que é mais técnico. O Martirena entra depois da expulsão. O Duvan Vergara entra depois da expulsão, que é driblador. Mas também para ficar cruzando, é verdade. Sim, mas ele jogador de driblar para poder cruzar. Exato. Mas que ele tem um contra um que o Conecta não tem. Então, o jogo muda do Flamengo e o jogo muda do Racing. Lembra que o Racing desse ano não tem mais, por exemplo, o Quinteiro, que era o craque do time ano passado.
que era um jogador diferente, que conseguia tirar um passe especial, um drible, uma inversão de jogo. Não, tem o Salas. Hoje não teve o Sousa, que é o cara que começa a construção das jogadas com muito mais qualidade. Então a aposta deles foi, vou para a intensidade, vou para o físico, vou para o combate, vou para a bola aérea e vamos ver no que dá. Ele chegou aí, nas oitavas de final, ele superou o Peñarol numa bola aérea faltando 10, a mesma do Estudiantes. Bola comprida, lança a bola nas costas da zaga do Flamengo o tempo inteiro, coisa que o Estudiantes fez e conseguiu sucesso, né? Porque levou pelo menos o jogo para os pênaltis. Sim. No segundo tempo foi diferente, foi mais o Racing empurrando o Flamengo para sua defesa e tentando o cruzamento. Alguns já tinham acontecido, é verdade, no primeiro tempo. Mas é isso, o Racing, diante do que ele tem, do que é possível para ele, festa na entrada do campo, atrasar a chegada do Flamengo no estádio, pressionar o ambiente, a arbitragem com decisões ali, a decisão especialmente ali do Plata, né? Mas por que acontece aquilo? Porque tem uma provocação, porque vai lá o Rojo puxar o Plata que estava caído no campo. Então, criar essa situação para ver se, além da bola, porque muitas vezes funciona o além da bola. Sim. Muitas vezes, em Sul-Americana, em Libertadores, funciona muito. Se além da bola eles conseguiam alguma coisa. E não conseguiram. E não conseguiram. Estrategicamente, o Flamengo teve uma postura de não subir a marcação, não marcar a saída de bola, porque aí... Galera, rapidinho aqui, o Flamengo agora espera, né, o adversário na final da Copa Libertadores entre Palmeiras e LDU. É muito difícil para o Palmeiras perder o primeiro jogo de 3-0 para tirar essa vantagem. Qual adversário você prefere enfrentar, o Palmeiras ou a LDU? Deixa aqui nos comentários. Tá chegando já na parte quente aqui da discussão, viu? A expulsão do Plata. Chegou chegando, na hora certa, meu filho. Tudo bem? Tudo bem, William? Um abração para você, a todos os amigos aí da mesa, ao fã do esporte, especialmente o rubro-negro, agora classificado para a final, ligado a gente aqui, madrugada dentro, já muitos atrasos, acréscimos, emoção, mas sim, escutei muito pouco aqui do papo de vocês, mas acho que a discussão agora girava em torno da expulsão, se é para dar já meu pitaco, a meu ver, bem injusta, do Plata aqui em Avellaneda. Você acha que ele deu... Porque a nossa discussão aqui é a seguinte... todos entendem que foi um exagero da arbitragem, tá? Todo mundo entende isso. Mas alguns aqui entendem que o Plata também deu mole, né? Não podia dar mole do jeito que deu. Aí é que eu quero te ouvir. O Plata deu mole, ou mesmo assim, você fala, pô, mesmo assim, não tinha que expulsar. É confortável agora falar daqui, eu entendo os dois lados. Dar mole, então, é assumir que a arbitragem ela é fraca, ela não entende o que é um lance ali, que pode ser um tapa, que é um soco de fato, que você vira e enche a mão para dar um soco a alguém. Em segredo. Ou é um tapa para tirar alguém. Eu acho que assumir o risco é muito essa coisa do... Eles podem fazer qualquer coisa aqui, o jogo está pegado. Então, assumir o risco talvez tem muito disso. E quem defende que não deveria ser uma expulsão, acho que a mesa entende que foi exagerado, eu também acho que foi exagerado, é porque, de fato, um tapa, um sai daqui, um chega para lá, não é algo para, naquele momento do jogo especialmente, já tinha passado muita coisa da partida, talvez um cartão amarelo, talvez chegar ali, deixa disso, deixa para o juiz mais experiente, o juiz que tem um jogo para si, ele sabe controlar isso, e o juiz dá uns tiros, é bem na nossa frente, ele dá um tiro correndo, muito provavelmente orientado pelo árbitro assistente, pelo bandeirinha, ele dá um tiro numa convicção para dar, parecia que tinha sido uma agressão, parecia que tinha um tiro, um soco, algo assim, não foi uma coisa, eu entendo quem fala que assumiu o risco, mas assumir o risco é entender que a arbitragem está, sabe, ela pode fazer qualquer coisa para o bem e para o mal, mas eu não acho que dá para colocar na conta do Plata exatamente esse risco. Se eu ouvir um pouquinho, acho que foi o Jean que falou isso, tipo, não consigo entrar nessa de ele assumir o risco, acho que a gente acaba colocando na conta do jogador um erro que para mim é da arbitragem. É isso. Ele cai ali numa disputa, ele meio que vai tentando tirar a pessoa e porque pega ali numa região um pouco mais embaixo, aí fica aquela coisa, aquela pressão, tudo mais, então acho que é mais ou menos essa minha leitura, mas acho que o Birner falou, só para eu não me alongar. Fala, Vitor, diga aí. Eu acho que nessa hora, os brasileiros, nós, tomamos um baile dos argentinos. Porque no lance exatamente inverso, jogando fora de casa, um argentino pega... Mas o Plata não é brasileiro. Não, tô falando de nós aqui, imprensa. Nossas opiniões. Não tô falando do jogador. Tá. Nossas opiniões. Porque no lance inversamente, igual, se tem um argentino caído e um brasileiro faz isso, o argentino roda no chão, aproveita para chamar o cartão amarelo do cara que puxou o cabelo, ajuda a tomar o cartão. Jornalista. Oi?
Fazer seu jogador, não o jornalista. Eu acho... Perfeito. Mas Perfeito. Só que, que do mesmo jeito que o jogador nosso não faz e toma um baile, nós estamos tomando um aqui também. Porque assim é a arbitragem. A gente sabe que jogar fora de casa, uma semifinal de Libertadores, é assim. Exatamente, sabe? E uma das coisas do futebol... Há séculos é assim. Futebol não é um local de justiças. pode Futebol é ser um assim. jogo. Não, mas peraí, não gente. pode ser assim. Aí eu quero... não Mas pode, a gente sabe. O argentino usaria isso. Não é o que a gente vai defender, Não, ou vai não. revisar o erro da arbitragem. Não É pode isso. ser assim, mas é assim que funciona. Não, eu sei, Então é o seguinte, tudo bem, mas é que... você não... Então o já, jogador- então já, Eu discordo da tudo bem, expulsão, eu já tá? tenho que Pra ser entrar em claro. campo Eu sabendo que o discordo. árbitro... Não, mas- eu já tenho que entrar em campo, só pra você entender, eu já tenho que entrar em campo sabendo que o árbitro vai errar contra mim, então não, por não isso é. eu dei mole de... Não, aí é muito... sim, isso é parte do futebol. Eu acho que o árbitro errou, eu acho que o parte do árbitro futebol. exagerou, e eu não acho que eu tô tomando um baile dos colegas argentinos. Não, aí eu Não, discordo completamente, Birner, porque aí assim, é o seguinte... Não entendi nada. Por isso que eu acho que assim, a atribuição da responsabilidade do erro para este árbitro, ela tem que ser muito maior do que seria para um árbitro que vê um lance Esse é meu ponto. assim de um empurrãozinho que é no rosto e o cara cai, porque aí eu vou falar, cara, Até porque ele não viu o o lance. jogador deu muito mole e o jogador deu muito mole, portanto, eu não vou condenar o árbitro completamente. Agora, tendo sido do jeito que foi, com a mão aberta, na perna do jogador adversário, né? Com bandeirinha em cima. Então, mas aí é erro da arbitragem, indiscutivelmente, e eu não consigo atribuir Eu não tô nada discutindo que é pro erro da Plata, arbitragem. cara. Não, eu sei, mas Eu concordo que foi época da arbitragem. Então, mas eu tô... Galera, o técnico Felipe Luiz ganhando essa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, vocês acham que ele já ultrapassa o seu mestre, né, Jorge Jesus, ou ainda é cedo para o novo, né, técnico do Flamengo em 2025? Alguém quer pontuar? Porque eu vou virar o assunto pra gente falar do Felipe Luiz. Se alguém quiser já, ok, tá tudo certo Todo aqui. mundo já Acho que todo mundo já deixou claro a sua O opinião. objetivo aqui não é chegar a conclusões. Tá bom, né? Colocar pontos de vista. Exatamente, pontos de vista. É isso aí. Vamos falar do Felipe Luiz, Espero né? que isso não incentive os demais a fazerem isso na final. Porque não foi nada, né? Então continua todo mundo. Não. Ô, Pedro, eu quero aproveitar aí você com a gente, porque a qualquer momento você vai precisar ser retirado, né? Daqui a pouco vem Felipe Luiz e tal. Eu quero começar com você para falar Pior que justamente... agora não, porque... Ah, você tá aí fora, eu já tô né? Tá fora do tranquilo. estádio, devido Tá à tranquilo. ótima estrutura aqui de Avejaneira, a gente veio pro lado de fora fazer o programa. Ninguém vai tirar você daí. Aqui, a Comebol não se mete nas nossas regras. Agora, se ela se metesse mais na estrutura do estádio, talvez a gente pudesse estar lá dentro. Que coisa horrorosa. Aí pelo não amor tem de Deus, risco, a fala. gente segue com você então até o fim. O Pedro, para falar de Felipe Luiz, né? É o cara que assumiu o time, campeão da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, que é o menos importante, mas ganhou lá, cravou. Obrigação do Flamengo, foi lá e fez. Coloca o time numa decisão de Libertadores. Primeiro trabalho do cara, ele já coloca o time na final da Libertadores também. Tá na briga pelo título brasileiro. E o Felipe Luiz pode se tornar o segundo treinador brasileiro a ser campeão da Libertadores como treinador e jogador. Como lembra Gabriel Gama. Gabriel Gama, lembra a gente aí? O segundo, porque o primeiro foi o Renato Gaúcho, né, pelo Grêmio, como jogador, e depois como treinador também do Grêmio. E me parece assim que mesmo com alguns questionamentos, em momentos até eu acho inapropriados, questionado aí no jogo contra o Fortaleza e tal, o Felipe Luiz, ele desenvolve, até pelo que ele aplica dentro de campo, de escalação, de opção, as mexidas que ele faz, como ele se adapta a cada situação de jogo, não é só a cada adversário. Durante o jogo, como ele consegue fazer uma leitura de jogo que proporcionou ao Flamengo, inclusive, conseguir segurar o Racing hoje, e foi assim em outros jogos também, provavelmente, cara, eu sei que precisa de carimbo de títulos, mas é um dos melhores trabalhos de um treinador aí do Flamengo nos últimos anos, hein? Vamos pegar lá de 19 para frente, que sempre a régua é essa, né, Pedro? Só pela atuação do jogador, acho que o Danilo entra muito bem no controle aí dessa última linha, era muito difícil defender naquele momento. O Flamengo, sim, também tem a parte que o Racing é muito limitado, quando tem a bola para oferecer alguma coisa, oferece muito pouco, quase nada, é bola levantada na área, pressão da torcida, abafa e vamos lá, enquanto o Flamengo tenta se defender. Então, é um Flamengo que tentou se defender enquanto pôde aqui, quando tinha. Eu acho o grande mérito hoje é tirar a temperatura de Avejaneira. Muito se falou durante a semana inteira, o inferno, a convocação, o sinalizador, as regras da Comebol.
uns 5 minutos de jogo, essa pressão ela era como qualquer outro jogo aqui na Argentina. Não era exatamente algo muito fora do comum. Foi muito mais a festa da entrada em campo. Mas depois o Flamengo foi tirando essa pressão. Ele foi diminuindo o volume do cilindro ao longo do primeiro tempo. Tem um mérito aí, um caráter competitivo. No segundo tempo, depois da expulsão, passa o susto da expulsão. O Flamengo também consegue ali, tirando o Racing um pouco, afastando da área. Tem uns momentos finais ali, defesa do Rossi, escanteio e tudo mais. Mas eu acho que o Felipe, ele começa a se notabilizar por um Flamengo que sofria muito e não competia na Libertadores nos últimos anos. A gente viu eliminações recentes contra o Olímpia e tudo mais. E um Flamengo que agora compete. Se não é brilhante, não é vistoso, ele compete, ele consegue ganhar um caráter competitivo, que eu acho que isso tem valor também. Já é o melhor trabalho dos últimos anos que a gente vê no Brasil? Ainda não sei. Agora, com um ano, o Felipe Luiz devolve o Flamengo à final da Conmebol Libertadores. Acho que isso tem muito valor e passando pelo que passou aqui hoje em Avejaneda. O Flamengo está na final da Copa Libertadores da América 2025, após a vitória no primeiro jogo por 1-0 no Maracanã e agora o empate no El Cilindro com a equipe do Racing por 0-0. O Flamengo agora espera, né, o seu adversário entre Palmeiras e LDU, sendo que o clube equatoriano tem 3 gols de vantagem na frente e nesta quinta-feira decidirá quem enfrentará a equipe do Flamengo na final da Libertadores. O Flamengo que chega à sua final de Libertadores mais aguardada nos últimos anos, principalmente porque Felipe Luiz, em seu primeiro ano, né, como técnico profissional de uma equipe na sua carreira, já chega aí na sua primeira final de Libertadores e também já disputa o título do Campeonato Brasileiro de 2025. O Flamengo que pode fazer aquilo que o próprio Flamengo de 2019 fez, ganhar o Campeonato Brasileiro e também ganhar a Copa Libertadores da América, algo feito pelo Botafogo em 2024. O Flamengo agora se prepara, né, para os próximos jogos, próxima rodada do Campeonato Brasileiro e também para a final em Lima, no Peru. Casa cheia, tenho certeza que o estádio de Lima, no Peru, estará lotado de flamenguistas para acompanhar mais um título do Flamengo da Copa Libertadores em 2025. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.